Ministério Público investiga as causas e responsabilidades em 2 acidentes recentes nas maiores cidades do país. O desmoronamento do estande de vendas de um prédio em construção na capital paulista e a queda de uma ciclovia no Rio de Janeiro. As tragédias provocaram a morte de 3 pessoas. Em São Paulo, no dia 22 de abril, o estande de vendas de um prédio em construção desmoronou. Um operário que trabalhava no local morreu e outros 5 ficaram feridos. No dia anterior, o acidente ocorreu no Rio de Janeiro e em uma obra que havia sido concluída e inaugurada há apenas 3 meses. A queda de um trecho da ciclovia Tim Maia, na Zona Sul, deixou 2 mortos. O acidente teria ocorrido depois de uma ressaca atingir o mar e o impacto das ondas ter provocado o desabamento. O Ministério Público do Rio de Janeiro emitiu um laudo que aponta erro na concepção do projeto da ciclovia ou execução, porque a pista não estava presa aos pilares, apenas encaixada. O documento diz ainda que um inquérito civil irá apurar as responsabilidades do acidente. Este engenheiro explica que todos os critérios de um projeto, como por exemplo as condições adequadas de um terreno, são pensados de acordo com a destinação da obra. Seja uma casa simples ou um viaduto, antes da construção começar, a obra precisa ter o aval do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, o CREA. Segundo ele, em caso de desabamentos, o mais comum é ocorrer algum erro técnico. Os desabamentos geralmente acontecem por erros de projetos, por inadequação na hora da execução da obra, do projeto em si. E muito tempo depois, conforme foi agora o desabamento desses prédios no centro do Rio, por negligência de equipes operando, geralmente sem acompanhamento de responsáveis técnicos. Enfim, são N formas de se poder haver desabamento. De acordo com este advogado, dependendo da gravidade do acidente, o responsável técnico pela obra pode ser multado e até mesmo perder o registro profissional. Nas obras públicas, a construtora só receberá sanções administrativas se elas estiverem previstas em contrato. Mas em todos os acidentes, tanto a empreiteira quanto o governo, além de pagar multa, poderão ter que indenizar as vítimas e as famílias. A ação de reparação por danos, tanto os familiares ou quanto aqueles atingidos têm o direito de ação e o direito do ressarcimento dos seus prejuízos. Sendo que os familiares, muitas vezes, quando tem a morte de um ente querido, nós temos os danos morais, que é pelo prejuízo subjetivo da dor, da perda do ente, e também podemos falar de danos emergentes relacionados muitas vezes que esses entes são responsáveis pelo sustento de uma casa. Então pode ter um tensionamento por parte do Estado para aqueles familiares que ficaram órfãos da tragédia. Ele explica ainda que o poder público só ficará isento de responsabilidade apenas em 2 situações. Nas ocorrências em que a culpa é exclusiva da vítima, como em casos de suicídio, por exemplo, ou fenômenos da natureza, desde que se comprove que não houve omissão do Estado. Quando falo de eventos de força maior, o caso fortuito, está atrelado intimamente à imprevisibilidade do evento. Então, o Estado ele não teria como prever a ocorrência daquele evento. Caso, mesmo havendo um evento de força da natureza, como uma enchente, uma chuva, e o Estado tinha como prever e como evitar esses prejuízos e o risco para a população, o Estado pode ser punido pela sua omissão.